Então, assim, se eu não trabalhar a família, chegará um momento que a igreja será destruída. Você vai na igreja para cultuar, mas você ensina em casa. E bem aí que mora o perigo. As pessoas não estão buscando a Deus como deveria e está deixando o sistema tomar conta do que é obrigação sua. Fala galera, seja bem-vindo a mais esse vídeo nesse canal. Me chamo Daniel Lucas e hoje vamos ter um assunto aqui essencial para a nossa vida, que é família, fé e legado. Hoje vamos conversar com uma pessoa que está de frente das famílias lá da igreja, né? Como todos sabem, e ela também está lançando um livro, Gerando Fé. Hoje vamos ter um bate-papo aqui bem edificante com Rosângela. Opa! Boa tarde, Daniel. Tudo bom, Rosângela? Tudo ótimo. Como é que foi o seu dia hoje? Foi bem legal. Hoje teve culto da família, então já foi bem legal. Amanhece o dia já correndo no dia da família. Então já amanhece correndo, fazendo café e indo para a igreja. É o café da manhã, né? É o café da manhã da família. Então é um culto todos o último domingo do mês. Então é um dia, hoje bateu bem no dia, né? Então, da família. Bem no dia da família. Então, bem legal, mas eu quero agradecer. Sim, nós também queremos agradecer a senhora por ter aceitado o nosso convite de estar aqui conversando com nós, né? Trazendo esse tema que é bastante, creio que é muito legal falar sobre família, sobre fé e legado, porque como a senhora mesmo está na frente das famílias lá da igreja, né? Já queria ver com a senhora também sobre isso, né? Como é que é liderar família lá da igreja? Eita, é assim, não vou dizer que é fácil, porque trabalhar com família nunca é fácil, né? Cada um tem o seu problema, são famílias da igreja, mas isso não quer dizer que não tenha problema. Sempre teremos problemas, mas a gente está lá ajudando, fazendo com que eles entendam que em Deus nós vamos conseguir estar com nossa família, firmado no Senhor. Sim, muito bom isso aí, Rosângela. E hoje, como é que foi lá o culto? Hoje eu não... Maravilhoso. Verdade, eu senti a sua falta, a do Maicon, que tá ali atrás. Mas é bem legal. O culto foi maravilhoso. Um casal maravilhoso, foi a Roberta e o Mike, que deu a palavra, gente, que testemunho, né? Um casal novinho, mas com grande testemunho. E cada final de mês é uma família. E isso é que é o bacana, né? Porque você vai lá e vê um testemunho. E no outro mês você já vai ter outra família. Caraca, né? E com isso a igreja está conhecendo seus membros. Uma igreja de quase 1.000 pessoas, 1.000 membros, a gente não conhece, né? E aí, com o culto da família, a gente está conhecendo todas as famílias. E isso é muito legal. A senhora sempre teve essa paixão de trabalhar com famílias, servir famílias? Eu acredito, eu amo família. Eu amo pessoas e eu amo família em si. E eu fui criada dentro de uma família que não fui criada com pai e mãe. Então isso já mexeu comigo porque eu queria ter uma família, pai, mãe, filho, tudo bonitinho. Tudo junto. Então eu lutei por isso. Eu tenho 32 anos de casada, não parece? Parece não. Isso é verdade. Mas tenho 32 anos de casada, tenho 2 filhos que já são casados, né? Eu, meu esposo, a gente hoje vive numa chácara bem tranquilo, mas quando nós decidimos, primeiro porque a gente decidiu lutar pela nossa família. Quando você decide, porque tudo começa comigo. Eu decido fazer isso, eu quero. E aí você coloca na presença de Deus. Quando nós decidimos, Deus nos levou. Caraca, isso foi tipo um estalo assim na mente? Foi, assim, trabalho com família. Não, nós fizemos, a gente estava nessa luta já, eu sempre quis. Mas é tudo no tempo de Deus. Mas teve um curso em Palmas sobre casais. E a gente decidiu ir com outro casal. Esse outro casal nos convidou, Doriel e a Josiane, estava lá na igreja e nos convidou. E aí nós fomos, nós 4, fazer esse curso em Palmas. Fizemos tudo bonitinho. E quando nós chegamos, o pastor nos convidou
a trabalhar com os casais da igreja, com a família. Isso em 2015. Desde lá nós estamos, né, trabalhando com família, com casais. E aí nós começamos a fazer as programações, encontro de casais, conferência, culto para a família, né? Então, assim, tem sido essa nossa jornada desde 2015 e tem sido maravilhoso trabalhar com essas famílias, ver a sua problemática, né? É filhos, é marido, é esposa, são N problemas, mas Deus tem nos dado sabedoria para ajudar essas famílias, porque o diabo, a primeira pessoa que ele quer destruir é o cônjuge, porque ele ali destrói toda uma geração quando ele destrói uma família. Ele destrói os filhos e os filhos desses filhos e aí vai toda uma geração. Então, assim, se eu não trabalhar a família, chegará um momento que a igreja será destruída. Sim. Então, eu acredito que as pessoas têm que entender isso, e eu estou falando no geral, não só da nossa igreja, de todas as igrejas, porque quando a gente tem essa noção que o principal é a família, a Bíblia diz que Deus falou que queria ter uma família de muitos filhos, Sim. né? Que nós somos os filhos dele. Para ele é importantíssimo, por isso que ele fez primeiro a família, Adão e Eva, né? E dali formou uma família. Então, eu acho que tudo começa na família. Você constrói o caráter do filho é na família. A educação é na família. Né? A educação religiosa é na família. Você vai na igreja para cultuar. Isso. Mas você ensina em casa. Então, se a minha família é desestruturada, pode ter certeza que a família dos meus filhos, dos meus netos, e aí, se não tiver Jesus, vão continuar sendo, né? Uma bagunça, na verdade. Sem falar também que a igreja também é uma grande família, né? Uma grande família. Cada um cuida de todo mundo. Isso. Então, foi e a senhora também vai lançar um livro ainda, né? Eita, deixa eu beber água. Queria ver com a senhora também se o nome do título do livro, Gerando Fé, né? Veio de dentro de você, como é que a senhora tinha? Ai, eu falar sobre o livro é muito bacana, porque foi um livro direcionado por Deus. Né? Assim, eu tive muitos testemunhos que eu coloquei ali, testemunho que eu vivi. Eu vivi esses testemunhos e o Espírito Santo começou a falar para mim escrever. Então, eu comecei a escrever em 2016, 2015, 2016, eu comecei a escrever por acaso, sabe? Eu decidi fazer como se fosse um diário. Então, eu ia lá no computador e escrevia. Sem pretensão nenhuma. Nenhuma. Eu comecei a fazer... Não pensava em lançar em livro. Eu pensava que eu não podia esquecer o que Deus fez na minha vida. Então, eu fazia, deixava lá. No primeiro momento, eu pensei, uma vida com Deus. Porque era uma vida com Deus. Sim. Né? Não estava fugindo. Não estava, mas... E depois eu falei que não, em 2018 eu tive, assim, algo muito sério, um testemunho muito sério, né? Eu fui curada de um problema no meu olho, uma das coisas que eu mais amo, todo mundo que me conhece sabe, que é livro. Sou chonada em livro. Quando alguém pergunta que presente que eu quero um livro. Leitura. Então, é essencial para mim. Então, eu amo ler. Eu sou professora, não falei pra você, mas sou uma professora de história. Caraca, mano. Sabia não, essa daí eu sou professora de história. Mas a senhora ainda continua dando aula até hoje ou não? Sim. Sim? Sim. Aí, eu falei que quando eu tive um problema no meu olho, eu perdi praticamente a visão do olho esquerdo. E o médico falou que eu tinha que fazer uma cirurgia urgente e tal. Eu sei que aconteceu que eu tive várias coisas, eu não vou falar tudo, porque vocês vão ler no livro, né? É bom. E aí vocês vão saber do que aconteceu. Mas eu tive esse problema no olho e por causa disso, foi N coisas acontecendo na minha vida, assim, seguindo um problema em cima do outro. E na hora eu fiz uma cirurgia no olho e causou outros problemas, a veite, uma infecção no olho, no qual... Mas
dentro desse tratamento, eu tive o problema na vesícula. E depois, quando eu estava fazendo o exame da vesícula, que descobri, o médico falou que eu tinha que fazer urgente uma cirurgia, e eu fazia um tratamento no olho, que eu tinha feito a cirurgia. Ele descobriu que eu estava com um cisto no meu ovário, o tamanho de uma laranja, que eu tinha que tirar também. Então, era duas cirurgias ao mesmo tempo. Quando foi marcado, eu não conseguia ficar assim, na claridade. Não tinha claridade, eu tinha que ficar, do olho, né? eu tinha que ficar no quarto e sempre de óculos escuro e dores. Eu acordava e dormia com dores. Então, foi momentos de muita tribulação mesmo. E aí, quando o doutor marcou a minha cirurgia, que eu estava lá, minha pressão sempre foi ótima. Minha pressão caiu, ficou 6/4. Então, foi bem, né? E o médico, eu rodeada de médico, porque era uma cirurgia vídeo, então estava cheio de gente ao meu redor, e aí eles perguntaram, tu tá sentindo, o médico anestesista, conhecido do meu esposo e tudo, ele perguntou, tu tá sentindo alguma coisa? Eu falei, não, eu tô bem. Ele falou, gente, mas a tua pressão está muito baixa, era para te estar sentindo alguma coisa. Falei, não estou. E naquele momento eu senti que era Deus. E eu falei, vou orar. Então, enquanto o médico que ia fazer a cirurgia falou assim para o pessoal, tira todo o equipamento e vai lá, troca tudo por outros, porque o equipamento que deve estar com problema. Então, tiraram os equipamentos lá. Enquanto ele estava tirando, eu fechei meus olhos e falei com Deus. Eu falei, Senhor, agora eu entrego a minha vida em tuas mãos. Eu quero que o Senhor faça agora. O Senhor faça um milagre na minha vida nesse momento. Ou então o Senhor me leva. Porque eu não aguento mais, não dou conta de ficar sentindo tantas dores. E nesse momento, né, eu entreguei. Aí eu falei, Senhor, eu entrego meus filhos, meu marido, eu entrego tudo nas tuas mãos. E eu me entrego nas tuas mãos. Se eu quiser me levar agora, chegou o momento. Na hora que eles aplicarem anestesia, que eu não quero sentir dor, não. Não sei como é que é essa passagem. Na hora que eles aplicarem anestesia, o Senhor me leva. Então, não vou voltar e está tudo bem. Ó a loucura. Mas foi mais ou menos isso. Quando você está num momento que você tem que decidir, e eu sei para onde eu vou, né? Então, tá tudo bem. E aí eu me entreguei, e quando eu terminei, que eu abri meu olho, os médicos já estavam tudo com aparelho novo e colocou, e aí a pressão voltou. Falou, a pressão dela voltou, tá normal. Nessa hora eles aplicaram anestesia em mim. E aconteceu a cirurgia primeira, tirou a vesícula, tirou tudo, eu acordei com o médico lá perto de mim, e eu perguntei logo, e aí, como é que foi a cirurgia? Eu estava meio grogue, e ele falou, não, eu já tirei a vesícula, não sei o quê, e ele falou, eu falei, tá, e o cisto? Porque ele estava achando que podia ser um câncer. E isso vocês vão descobrir no livro, por quê? E aí, eu falei, a minha preocupação era essa, minha mãe morreu de câncer. Em 2014, minha mãe morreu de câncer. Então, a minha preocupação era isso. Era isso, né? Porque é de família, pode, né, gerar tal. Eu fiquei meio assustada. E aí eu falei, e aí, doutor? E ele falou, não. Depois, agora você não está bem, depois eu te falo. Aí fui para o apartamento lá no hospital. Meu esposo e a pastora estavam lá me esperando, ficou com a gente. E daqui um pouco, eu dormi, quando eu acordei, que eu já estava bem, e ele voltou, trazendo a vesícula, todas as pedras, e olha aqui e tal. E a minha pergunta foi, doutor, e o que foi que aconteceu? Aí, os médicos, eles são um pouco céticos, né, com algumas situações. Ele falou, a vesícula foi bem, já tirei, tá tudo aqui, tá? Eu falei, sim, eu quero saber do meu ovário, o que aconteceu? E ele falou, na hora da cirurgia que eu fui olhar, não tinha mais nada lá. E aí, nessa hora, eu falei, o quê, doutor? Ele falou, sumiu. Eu falei, aí o meu esposo estava lá, o meu esposo, não sumiu, doutor, foi Deus fez um milagre. E naquela hora ele já chorou, já mandou mensagem, a igreja toda já estava festejando, porque foi um milagre que aconteceu. Né? Então, assim, foi
presença do médico, Deus deixou até o último momento. E aquele momento a gente viu o milagre do Senhor. Porque na sexta-feira, isso foi na segunda-feira a minha cirurgia. Na sexta-feira eu fiz uma ultrassom e lá estava um cisto tamanho de uma laranja. E nós temos registrado, porque está lá a ultrassom, né? Ultrassom. E na segunda não tinha mais nada. Então o Senhor fez um milagre naquele momento, na sala de cirurgia, para que todos aqueles médicos, enfermeiros e técnicos que estavam ali vissem o milagre. Caraca, muito bom, hein? Então, assim, naquele momento, eu já tinha... Eu acho que eu tinha umas 40 páginas, não, tinha umas 30 e poucas páginas escritas, mas era o meu diário. Naquele momento, o Espírito Santo falou, escreva, porque você vai fazer um livro. Aí surgiu. E aí eu comecei a pensar no nome. E aí veio Gerando Fé. Porque eu falei, Senhor, esse milagre tem que gerar fé na vida de outras pessoas. Verdade. Esse milagre que o Senhor fez na frente de todo mundo que estava ali, aquelas pessoas geraram fé. Quando eu entrava na sala, com um mês eu voltei para o médico, quando eu entrei lá e falou, olha a menina do milagre. Então eu entendi que ali ele podia até não acreditar, fazer, né? Mas Deus já tinha plantado, né? Então eu comecei a entender que era isso que Deus queria. E aí eu comecei realmente a transformar em um livro. E foi assim que apareceu Gerando Fé. Ele ficou por muito tempo ali na gaveta, tal, porque eu não acreditava muito que, Senhor, eu sou dislexia. Uhum. Não sei se vocês sabem o que é uma dislexia. Não tô lembrado ainda. Dislexia é alguém que tem um problema na hora de escrever, de ler e tipo, a memória parece que não trabalha igual, talvez, a sua. Eu não memorizo coisas. Tipo ruim para poder decorar. Eu não decoro e eu tenho dificuldade. Então, tudo tem que ser muito real, assim, na hora. Por isso que tu passou para mim, eu só olhei. Eu falei, eu não vou porque eu não vou decorar esse trem mesmo. Mas isso, eu já fui curada, sabe? Mas na hora de escrever, o português, tipo, o meu cérebro é tipo cebola, aqui. Cebola suplemento. Eu tô olhando aqui, né? E aí eu vou ler e às vezes o meu cérebro, ele não consegue. Nossa, esse nome aí que é simples, mas algum nome que tem alguma, né, uma palavra mais complicada. Eu não consigo. Ele some. Entendi. A letra some. Tipo, quando eu era criança, eu fui aprender a ler, eu tinha 10 anos. Então, eu não falava direito, eu não conseguia ler, eu não conseguia aprender. Naquele tempo, eu não sou velha, mas naquele tempo, eu não sabia, ninguém sabia disso. Né? Então, vim saber bem depois. Mas eu louvo a Deus, porque mesmo assim, eu tenho minha faculdade, eu sou pedagoga, eu sou historiadora, e eu tenho pós-graduação em artes. Então, eu não parei por causa de algo que alguém falava assim, você não vai dar conta. Bullying foi muitos, né? Você não vai conseguir, você não consegue falar, algumas palavras não conseguia falar, porque eu não chamava vovó, eu fui criada pela minha avó, eu chamava ró. Tinha letra que eu não conseguia. Até hoje, eu vou escrever e aí ele some, a letra some, então eu tenho que pensar, e às vezes eu fico pensando, meu Deus, mas na minha mente parece que está certo. Sim. E aí eu olho, tenho que prestar muita atenção. Mas aí pergunta, você é uma professora? Eu sou mesmo. E a gente aprende a ter técnica para tudo nessa vida. É verdade. Então, antes de eu dar aula, eu estudo todo o conteúdo e toda a atividade eu faço toda no caderno. Para o meu cérebro, para o meu cérebro saber, porque quando você escreve, você aprende. Então, eu não tenho que decorar, eu tenho que aprender. Certo. Eu tenho que aprender para mim memorizar aquela palavra. Então, eu escrevo tudinho, depois eu passo. Certo. Dona Rosângela, e o livro? Ele é específico para adolescente, para família, para homem, para mulher? Ou ele abrange todos? Tudo. Na verdade, o livro é para todos que queiram desenvolver fé, desenvolver dons, porque ele fala sobre os dons, e desenvolver mais sobre Deus.
eu quero mais. Então lá eu estou tentando levar isso para o leitor, né? Você quer ler e esse livro vai poder te gerar fé, mas ele vai te levar a um nível mais profundo com Deus. Esse é o meu pensamento. Só teve algum capítulo que a senhora teve muita dificuldade para escrever ou não? Foi tudo tranquilo? Não, eu acredito que foi tudo tranquilo porque eu fui muito inspirada. Quando eu sentava, eu orava. Eu clamei muito para Deus, para esse livro gerar mesmo fé, já que ele me deu esse nome. Falei, Senhor, que ele gere mesmo, as pessoas que pegar, seja tocada pelo Espírito Santo. Então, eu acho que não foi difícil algumas coisas, porque você falou sobre família. No início, eu falo sobre um testemunho da minha criação. Eu não fui criada com pai e mãe, né? Então, fui criada pela minha avó. Quando eu perdi ela, eu conto parte desse testemunho e isso mexeu comigo. Então, até depois, porque às vezes eu deixava lá um mês sem mexer nele, porque não vinha inspiração. No dia que vinha, eu pegava e lia ele todinho de novo, e quando eu lia, eu chorava. Né? Então, assim, falando sobre a minha avó, sobre a minha família, sobre Deus ter levado ela eu ainda muito cedo, isso mexeu muito comigo. E é bem assim, porque eu amo muito isso. Eu sempre fui muito cuidada, eu fui criada com muito amor, muito cuidado. Fui criada assim, protegida de tudo e de todos. Então, quando Deus levou ela, eu me sentia assim, desprotegida. Mas não era, foi um plano de Deus. Certo. Tudo é plano de Deus. Na sua experiência, né? Já à frente, desde 2015, lá com as famílias da PIB, qual uma dificuldade que você vê das famílias cristãs hoje? Olha, tem algumas, sabe? Eu acredito, assim, que às vezes o foco da família não está muito em Deus. Eu vejo, assim, que os problemas... Está sendo maior. Está sendo bem maior. As pessoas não estão se envolvendo como deveria. Não está tendo essa intimidade como deveria. E o mundo está engolindo essas pessoas com os seus devaneios aí, né? O diabo mostra lá e fala, olha, você não vai conseguir, a sua família é isso, é aquilo. E aí começa o quê? A família sendo destruída. E aí eu acho que é bem aí que mora o perigo. As pessoas não estão buscando a Deus como deveria e tá deixando o sistema tomar conta do que é obrigação sua. Eu boto a culpa no governo, eu boto a culpa na professora que não está cuidando, eu boto a culpa em todo mundo, menos em mim. Eu não sou. Então, eu levo a minha obrigação, eu dou para o sistema, eu dou para a igreja, eu dou para a escola e nunca é minha. E no dia que nós tomarmos conta do que Deus nos deu de presente, que é a nossa família, tu vai ver a mudança no mundo. O problema é esse. É que eu acho isso, eu acredito nisso. Mas será que, né, as pessoas estão acreditando e olhando dessa maneira? Ou realmente acredita que é o governo que tem que cuidar dos seus filhos, que é o sistema que tem que tomar conta? Como que a senhora vê essa questão para equilibrar esse tipo de Sim, eu acredito que nós estamos nesse mundo e realmente nós temos que trabalhar e nós não podemos fugir do que está acontecendo realmente. Mas eu acredito o seguinte, se eu, como mãe, chamar, conversar, trazer mais para perto, mostrar que eu sou amiga dos meus filhos, assim como eu fiz com os meus filhos, mostrei para eles e falava o que era certo, o que era errado e mostrava. Porque às vezes a gente não está conversando, não tem conversa, não tem diálogo entre a família. Tem o celular, não é? Então a gente vê o diálogo o seguinte, tá todo mundo aqui na mesa tomando café ou almoçando e o celular está aqui, e o seu filho está aqui, a sua esposa. Então, eu acho que se a gente abrisse mão um pouquinho disso, entendeu? E desse espaço para a família mesmo, conversa com ela, entra, deixa um pouquinho o celular, chama para perto os filhos. Aí dá certo, eu acho que dá certo. Aí a gente começa a entender que a gente pode sim ter um celular, ter televisão, jogar uma bola, fazer tudo. A gente pode fazer desde que tenha um equilíbrio. E esse equilíbrio é que é difícil.
né? Coloca Deus acima de tudo, coloca sua família e depois vem as outras coisas. É que, tipo, se o filho assiste muita TV, chama pra assistir o meu Isso, filho só fica jogando videogame no celular. Baixa o jogo e joga com Sim, ele. olha, isso aí é boa. O meu filho, quando era mais novo, ele gostava muito de joguinho. Acho que até hoje ele gosta. Mas ele gostava de joguinho. Sabe o que eu fiz? Baixei joguinho no meu celular. E foi jogar com ele. É. E aí, porque assim, a gente... Não é que a gente jogava junto, mas como o jovem sabe bem mais da tecnologia, então eu chamava ele para me ajudar. Chegava uma fase lá, claro que eu não ia conseguir. E eu falava, vem cá, passa aqui para mim. Né? Fica aqui, me ensina. Me ensina aqui. Porque ele ia ver que eu estava junto com ele. Sim. Que aquilo lá não era, né, a coisa. Já minha filha gostava muito de conversar. Então, a gente sentava e conversava. Então, acho que é isso que a gente tem que entender. Como é que eu posso desenvolver o amor dentro da minha casa? Não é, não pode usar. Não pode assistir. Não quer assistir? Então, bora assistir junto. Aí você escolhe algo que dá para os dois assistir. Sim, entra no bom Entendeu? senso. Uhum. Aí vem o equilíbrio. Certo, massa, interessante. E quanto tempo, tipo, desde 2015 que a senhora tá, né, na frente da liderança, e sempre tem algo que é uma dificuldade a mais, né, no ministério. A senhora sentiu alguma, até hoje, a senhora tem alguma dificuldade assim, muito? Eu acho, assim, quando eu vejo o diabo entrando nas famílias, com a prostituição, com adultério, eu acho que é bem aí que é mais difícil, entendeu? Pornografia. É tão difícil porque às vezes as pessoas, o casal mesmo, vem conversar com a gente e relata, olha, está acontecendo isso, né? Prostituição, adultério. É muito complicado, porque se um não quer, aí é mais difícil eu chegar no marido, eu e meu esposo, chegar no marido e fazer algo por essa família se o homem não quer, ou a mulher, porque hoje em dia os dois, tá do mesmo jeito, não tem. E aí, para mim, isso é mais complicado. Ou então em relação a filhos. Quando o filho entra na adolescência, que é bem complicado, e às vezes os pais não sabem lidar com isso. E aí vem e você tenta ajudar, mas é algo que é o pai que tem que dar limite, não é eu. Verdade. Não é meu esposo. Então a gente tem que conversar e mostrar isso pro pai, mas pra mãe. É vocês que são os pais. Isso. Né? É vocês. Isso eu acho meio complicado. Porque eu não posso entrar na tua casa e falar o que é para tu fazer. Olha, agora tu vai pegar isso aqui e vai fazer isso. Não é bem assim, eu posso até te explicar. Olha, Lucas, faz assim, talvez te ajude. Mas você não tenta, você não faz, mas quer que eu faça. Esse é o problema. As pessoas, é tipo quando pede para orar, né? Sim. Ora por mim. Mas não vai pro secreto da hora. Por que você não vai? Então, eu sempre explico então, isso. Tipo, ora por mim, ora comigo. Isso, não é mais fácil? Então, hoje eu faço isso. Hoje não, já tem muito tempo. Quando alguém me pede para orar, eu já falo assim, então, bora, vamos marcar um horário, você ora na sua casa e eu oro na minha. Nós vamos orar juntos. E aí eu sei que vai dar certo. Aí vai, já acordo, já mandei, ó. Tô aqui, então a gente faz isso. Na minha célula eu sempre falo isso. Vamos orar todo mundo junto. Hora X nós temos que estar acordado. E vamos orar. E aí para ver se dá certo. Até para isso, ensinando como é que se faz. Né? Hora de orar, tem que jejuar. Quando eu vejo mulheres que chegam para mim e falam assim, eu vou separar porque eu não dou conta mais, eu não consigo, tá difícil. Eu pergunto, o que você já fez por esse marido, por essa família? O que você já fez? E aí até diz, eu já fiz tudo. É mesmo? Você já orou quantas vezes? Você já passou um mês orando? Aí eu não. Não, você já orou, você já jejuou quantas vezes por a sua família? Quantas vezes você já jejuou, já orou? Não, eu já orei eu oro. Não fala quanto tempo não. Eu oro. Orar não significa que Deus está te ouvindo, sabe, Lucas? Que aí, às vezes, a nossa oração não passa do teto.
Porque o seu coração está cheio de mágoa, o seu coração está cheio de rancor pelo seu marido. Isso. Né? E aí Deus não vai ouvir. E aí vem o grande problema, porque fala, Deus não está me ouvindo e eu vou separar mesmo. Então, você acredita de Deus. Isso. Porque, na verdade, primeiro de tudo, eu sempre falo isso, eu não gosto de ouvir só um. Eu ouço um, mas eu gosto de ouvir o outro, porque toda história tem dois lados. Tem dois lados, isso mesmo. E aí a gente senta, eu e meu esposo, e a gente quer ouvir os dois. Bota de frente, um fala, agora o outro fala. E embora resolver. Né? E a gente tenta, pelo menos ajuda, né? E eu falo, vamos orar até mudar. Quanto tempo? Tanto que tempo que der. É 1 ano, vai ser 1 ano. Quando eu me casei, eu estava na igreja, né? Eu aceitei a Jesus, eu tinha uns 8 anos, presbiteriana, lá no Maranhão. Eita. Eu não sou maranhense, eu sou paraense, mas você morar lá. Eu fui morar com minha avó, e minha avó morava lá no Maranhão, e eu ia lá para Lima Campos, o nome da cidade. E aí a gente ia para a presbiteriana e foi lá. E eu aprendi muito desde criança por lá. Fui para lá e lá Deus trabalhou comigo. Então, quando eu conheci meu esposo, eu me casei com 17 anos. Uhum. Eu tinha 17, ele tinha 18. 2 crianças. A gente se casou e ele não era servo de Deus, ele não era crente. Foi momentos bem complicados depois, porque eu fui criada dizendo que eu não podia casar com alguém que não era crente. Não era crente. E eu casei. E então eu aprendi o seguinte, como meu pai e minha mãe se separaram, eu falei, eu não vou separar. Pode dar o que der, eu não vou me separar. Bateu o pé. Foi. Oxe. Então teve briga, teve confusão de menino novo, imaturidade, várias coisas. Mas eu falei, não vou. Eu vou criar meus filhos com meu marido. E aí, eu, me afastei de Deus com a morte da minha avó. Eu fiquei muito desnorteada, assim, angustiada. E com Deus, porque eu orei tanto para a cura dela e ela não foi curada, ela morreu. Eu fiquei chateada com Deus. Então, eu não ia para o mundo, mas também eu não ia para a igreja. Uma vez na vida, ficou chateada. Mas eu não ia para... Eu não vou fazer o que o mundo faz, mas também não estava tendo comunhão. Uhum. E aí, depois de muitas coisas que vocês vão ver lá no livro, eu voltei. Eu falei, não, vou voltar. E voltei. E aí, meu marido falou, tu quiser ir, tu vai. Eu não vou, não. Eu falei, não posso ficar mais longe. Chega, eu tenho que voltar. Então, voltei. E aí, meu esposo falou que não. Eu comecei a orar e jejuar por ele. Eu falei com Deus, Senhor, eu quero meu marido te servindo. Eu não nasci para mim casar com um homem que ele fique no mundo e eu na igreja. Não tem lógica isso. E aí eu comecei a orar e jejuar por ele. Essa história lembra da minha mãe também, com meu pai. Né? Do mesmo jeito. Minha mãe falou, para não vou separar, eu vou orar e buscar. Isso. E eu crescendo, né? Minha família cristã, e o moço vai morrer orando para ele não vai mudar. Né? Aí hoje ele mudou bastante. Viu? Você vai para a igreja, serve lá e tudo. Viu? É isso que eu tô falando. Eu orei e jejuei por ele 9 meses. 9 meses. Com 9 meses ele aceitou Jesus. Não. Foi uma gestação. Aí nasceu 9 meses. E ele nasceu de novo. Então, assim, por que as pessoas querem orar uma vez e quer que seu casamento mude? Não tem lógica. Por isso, com essa decisão de não separar, de pagar um preço, foi que começou a gerar esse desejo de cuidar de família, de estar lá se alguém precisar. Homens e mulheres que querem orar. Eu não consigo. Tem mulher que fala, eu não consigo orar mais. Então, vamos orar juntas. Vamos pagar um preço junto? Vamos. E aí, às vezes, é mais fácil 2, né? A Bíblia fala que é melhor ser 2 do que 1. É verdade. E aí, vamos lá. Junto, eu vou te falar, já teve pessoas até de outras denominações. Do nada eu tava, olha, pego gancho. E aí eu tava no meio disso daí, ó, nesses 10 anos que a senhora tem de ministério, a senhora já conta um testemunho que estão neles. Um testemunho que a senhora sempre fala quando vai ministrar, algo do tipo. Isso. Quando eu tava no hospital, fui fazer uns exames, e eu tô aqui sentada, tava eu e minha nora, e tinha uma moça, mas a mãe dela, falando sobre o marido, ela dizendo que ia separar porque não tava mais aguentando. Eu, como mulher de Deus e trabalha com casais, entrei na conversa da mulher sem nunca ter visto ela. E eu falei assim, eu posso falar com você? Ela falou o quê?
você já fez de tudo para poder se separar do seu marido? Aí ela falou, já fiz tudo e não sei o quê, não dou conta mais. Eu falei bem assim, eu trabalho com famílias na minha igreja, não estou te chamando para ir para a minha igreja, mas eu posso te ajudar? E aí ela falou que queria. A senhora estava sendo igreja. Era, onde você vai. E aí eu falei, então nós vamos fazer o seguinte, ela pegou meu telefone, eu nunca mais vi ela assim, né, pessoalmente, mas a gente se falava todo dia. Então todo dia a gente tinha um horário, 6 horas na verdade eu coloquei para esse caso que era bem mais, né? Eu falei, a gente vai fazer como remédio. Como que a gente toma remédio? De 3 em 3 horas, de 8 em 8 horas, não é? Uhum. Então eu falei, nós vamos fazer de 3 em 3 horas. De 3 em 3 horas nós vamos ajoelhar e orar. Ela estava 3 em 3 horas dentro das 24 horas. Nós vamos orar e jejuar. Caraca. Ela falou, então, eu falei, você concorda? E vamos tirar um dia da semana para tirar total o alimento e durante a semana a gente tira alguma coisa. Beleza? Não era alguém da minha denominação, não era alguém que eu precisaria, mas era um filho de Deus. Sim, e que Deus me colocou naquele local para ajudar aquela mulher. Talvez se ela ver isso, ela vai lembrar. Ela é de uma outra denominação. Qualquer coisa, a senhora pega o link do vídeo para ela assistir. E aí, eu lembro que nós duas pagamos um preço. Eu paguei um preço por ela. Eu orava, jejuava. Não precisaria. Eu poderia dizer assim, se eu fosse uma mentirosa, eu ia dizer para ela, não faz hora X. Não, mas eu fazia mesmo. Só tá de boa. Era. Não, vamos lá, vamos. E aí ela mandava, eu mandava, vamos orar, hora de orar. Então a gente ia e estava lá orando esse momento e jejuando. Última vez, quando a gente terminou, fizemos uma campanha. E quando a gente concluiu essa campanha, ela estava bem com o marido dela. Ela nunca mais me procurou assim para falar sobre esse assunto. Mas a última vez que nós conversamos, ela falou que estava bem, estava lutando, né, pelo casamento dela. Pelo menos aprendeu como fazer. Isso. Né? Verdade. E eu acredito que é isso que Deus me chamou. Entendeu? Top demais. Ajudar pessoas, não ficar parado. Porque eu vou te falar, erro todo mundo tem, filho. Eu não posso olhar pro marido porque ele traiu. Gente, todo mundo erra. O pecado, Deus não olha para o meu pecado, que eu não roubei 1 milhão, e o outro que roubou, eu não sou melhor do que o outro. Eu nunca me coloquei como melhor do que ninguém. Eu olho para o outro e olho em amor. Porque foi assim que Deus olhou para mim. É assim que ele faz comigo, por que eu não posso fazer com o outro? Verdade. E hoje, a senhora tem bastante conselho, né? Mas hoje a senhora separa 3 aí para a senhora poder estar passando para quem está querendo, para quem está começando e para quem já está com sua família. Ótimo. Para quem está querendo, está namorando. Estamos namorando ou está querendo namorar, né? Vamos começar para quem ainda nem está namorando. Mas que tem o desejo, de construir uma família no futuro. Então, se você tem um desejo de construir uma família no futuro, primeiro, você é evangélico? Se for, procure alguém da sua denominação, alguém também que tem essa mesma fé. Porque para depois não dar problema, porque acaba dando problema. Mas eu não sou evangélico, eu sou católico e sou praticante. Ótimo, também. Você também é um filho de Deus. Procure alguém que tenha a mesma visão que você. Não vá procurar onde você acha que vai encontrar numa festa, não sei aonde. Não, veja a sua visão de mundo. Às vezes você pensa numa família estruturada tal, e a outra pessoa não. Então você vai ter problema. Para quem já está na família, tenho família e estou com alguns probleminha que todo mundo tem. Probleminha normal da vida. Né, pensamentos diferentes. Eu vou dizer que o casal tem muito pensamento diferente, porque nós somos pessoas diferentes. Então, se você tem isso, sente, converse e saiba de uma coisa. É melhor a gente ceder do que a gente ter problemas. É melhor a gente ceder. Eu quero ter
eu quero ser feliz, eu não quero ter razão. Isso é que é bom. Porque às vezes você quer só ter razão, não quer ser feliz. Porque quando a gente quer ter razão acima de tudo, você vai fazer o outro infeliz. Lembre-se disso, você tem que sentar e conversar. Para alguém que já tem uma família estruturada, que está aí, pronto, é só andar, ande com Jesus, né? E vigie sempre, sabe por quê? Porque nunca o diabo deixa de ser diabo. Ele sempre vai querer destruir. Então não pense que você está imune a problemas, porque não está. E se por acaso chegar um problema, eu dou um conselho, busque a Deus e busque ajuda. Busque ajuda, veja quem pode te ajudar. Se é na PIB, eis-me aqui. Mas se for em outra denominação, procure alguém, se não tem uma rede, né, de apoio, assim como nós temos, procure seu pastor, procure seu líder, mas não fique lutando sozinho. Sabe, Deus está sempre conosco e Ele está sempre pronto para nos ajudar. Basta que a gente dê o primeiro passo. Deus quer sua família andando com Ele, Ele quer ver você feliz. Então, acima de tudo, busque a Deus e guarde seu coração. Que isso. Ó, o piei. E os que estão solteiros há muito tempo, como é que faz? Ora, meu filho, para Deus mandar. Só isso. Já estão perdendo já até a esperança. Aí. Não, jamais. Deus está preparando a pessoa certa, meu filho. Tu tá querendo, né, também? Na verdade, eu tô com uma pessoa, tô conhecendo. Ô, glória. Isso é muito bom. Tô de boa, estamos com um bom e tal. Vai dar certo. Vai. Nós estamos aqui, ó. Casar esse povo tudo. Fazer tudo do jeito certo, Isso. né? Pra não estar fazendo um tratamento com o Leônidas e a Dona Rosângela. Isso. Pra estar auxiliando eles com o próximo. É isso mesmo. Não adianta a gente ficar pensando assim que não vai ter. Lucas, namoro é muito bom. É tudo muito bom. Mas é no namoro que você conhece a pessoa, que você vai viver pro resto da vida. Justamente. Que Né? casar ali... Já era. Eu falei para meus filhos, olha, quer casar de verdade? É isso mesmo? É. Então, lembre que depois que casou não tem volta. Uhum. Não tem volta. Enquanto você está namorando e não pecou, você está tudo muito bem. Você pode dizer, olha, não deu certo, vamos encerrar por aqui. Mas casou não, meu filho. Casou, Você vai ficar com essa pessoa. E outra coisa, tá com problema, vai botar o joelhinho no chão. Isso mesmo, Dona Rosângela. Para quem vai ler o seu livro... Eita! A senhora tem alguma frase para o leitor, gerando fé? Deixa eu primeiro dizer, o meu livro ele vai ser lançado, ele já foi lançado nas redes, né? Você pode comprar ele na Amazon, né? Você vai lá, Gerando Fé, livros, bota lá, livros, e aí vai botar Gerando Fé, que já vai aparecer bem em cima. Se comprar hoje, no caso, vai comprar o e-book ou o livro? Tem os dois. Tem os dois lá. E eles colocaram lá em cima o valor, mas já deu uma baixada. Muita gente já falou para mim que comprou. Então lá não tá tão caro, tá 30 e poucos reais. Tá barato. E agora, provavelmente nessa semana que vem ou na outra, eu vou estar lançando o físico aqui em Redenção, né? Então, se vocês ainda não me seguem, segue lá nas redes sociais, Gerando Fé. Gerando Fé. E aí, vocês vão ver o local, porque Deus já falou como é que vai ser, né? Ele já falou para 2 irmãs e as 2 nem sabiam de nada e Deus falou exatamente como é que Ele quer. Stop, hein? Não, eu tô te falando. Deus é lindo. Para nós poder finalizar, tá bom o papo. Eu falo muito, né? O podcast é isso, não é falar. Eita Deus. Mas eu queria que a senhora deixasse para as famílias algo que elas podem ver que para poder ficar como altares para Deus, que elas sejam altares para Deus, algo voltado a isso para as famílias que estão nos ouvindo. Isso. Busque a Deus no seu interior. Não espere o seu cônjuge, não espere que outra pessoa faça o que Deus está esperando de você. Eu aconselho que você busque, você casado, solteiro, ou noivo, ou você, pessoas, busque a Deus. Ele tem algo muito precioso para você.
Ele tem algo que você nem imagina. Quando a gente tem uma intimidade com Deus, ele começa a falar para você. E você começa a gerar testemunhos. E pessoas começam a te buscar, né? E aí você começa a ser uma pessoa assim que tem águas profundas. E as pessoas te buscam para isso. Para conselho e tudo. Então, mas isso é o quê? É sua intimidade com Deus. É você e Deus. Fique com Deus, só, não espere seu marido, não espere ninguém não, busque a Deus, escolha um momento, faça testemunho, faça o seu testemunho ser luz para outra pessoa, né? E isso é oração, então procure um local, né? Tem até um filme aí que fala quarto de guerra, né? Quarto de guerra. Faça o seu quarto de guerra, né? De oração, de busca, e escreva tudo, porque quem sabe você vai ser o próximo escritor. E tá na frente, né, do ministério, né? Quem sabe, é isso. Talvez em outros lugares, outras cidades, eu não sei onde vai alcançar pessoas, mas eu sei que vai, né? Então, assim, que alcance e que essas pessoas queiram isso. Sabe, é tão gratificante ajudar pessoas. E família é muito melhor, né? Então, assim, como nós já recebemos mensagem, obrigada. Obrigada por nos ajudar. Obrigada pelos conselhos que vocês nos deram. Obrigada. Isso é gratificante. E eu sei que não é nós. É o Senhor. Tudo é por Ele e para Ele. Dona Rosângela, obrigado por aceitar esse convite. Creio que a senhora vai vir aqui de novo, vai ter uma parte depois, né? Depois de lançar o livro, vamos ver como é que foi isso tudo. Mas de agora, obrigado, viu? Que a senhora é bastante usada, gostei da sua história, viu? Amém. E você que quer comprar o livro, eu vou deixar o link aqui nos comentários ou na descrição, vou ver onde eu vou colocar. Mas eu vou colocar o link da Amazon, aí você vai estar lá, compra o livro, deixa sua mensagem aí, seu comentário, curta e segue a Rosângela lá no Instagram para ficar por dentro também das novidades. Muito obrigado por você que assistiu até aqui. Fica com Deus e até a próxima.